Olá, pessoal, tudo bem? Vamos agora à nossa videoaula número 4, né? E vamos da nossa disciplina Tópicos Especiais em Gestão Municipal e falar um pouco agora das atividades de planejamento da logística. Lembrando que no vídeo anterior, né, nós fizemos uma introdução à logística e falamos da importância da logística, tanto nas empresas públicas quanto nas empresas privadas. E agora nós vamos falar dessas atividades de planejamento da logística. Os objetivos dessa videoaula é conhecer as atividades de planejamento da logística e discutir a integração das funções da logística, né? Então, só para lembrar, nós falamos no vídeo anterior que a logística ela é uma atividade da administração e ela vem do ciclo PDCA. Ela planeja, ela controla, ela executa, ela avalia, né? Então, é uma atividade administrativa, né? Então, nós precisamos bem entender, porque ela faz parte do planejamento estratégico da empresa, né? É uma atividade que faz parte do planejamento estratégico. O composto de atividade da logística, né, empresarial, ela vai variar de acordo com a empresa, de acordo com as organizações, né? Então, principalmente em questão das organizações públicas e privadas. Então, quanto maior, né, for o porte da empresa, mais complexas vai ser as atividades, né? Principalmente nas questões de empresas multinacionais, por exemplo, que tem vários tipos de modais, vários tipos de transportes. Então, nós precisamos estar atento a isso. Então, depende muito da estrutura organizacional da empresa, né? Das diferentes conceituações dos respectivos gerentes sobre o que constitui a cadeia de suprimento nesse negócio, né? Então, quanto maior a empresa, né? Então, nós temos empresas aí que são multinacionais, elas produzem, né? Elas vão produzir os produtos e aí elas vão exportar esses produtos, né? Então, a gente pode pegar como exemplo, no município de Montes Claros, tem a Novo Norte, e as insulinas que são feitas aqui, elas vão, né, de caminhão, pega um modal até o Porto de Santos, do Porto de Santos vai para Dinamarca, né? Então, utiliza-se dois modais aí, né? Então, vai de navio para Dinamarca. Então, olha aí, são dois tipos de modais que tem, né, nesse produto aí. Por isso que eu falei com vocês, varia de acordo com a empresa, varia de acordo com a estrutura organizacional da empresa. E essas práticas administrativas precisam ter uma base jurídica, principalmente na questão, né, tanto na questão pública como privada, essa base jurídica substanciada aí em leis, decretos, normas, regulamentos. Eu não posso transportar, como eu dei exemplo da empresa da Novo Norte, a Novo não pode transportar de qualquer maneira aí também as insulinas, né, lá para a Dinamarca. Ela não pode fazer isso, né? Então, tem que se ter esse cuidado. E para o órgão público, essas atividades também, elas são reguladas por normas específicas, né? Pelo sistema de compra, contratação. Então, nós temos aí todas as compras aí, né? As licitações, elas são supervisionadas aí pelo Tribunal de Contas da União. Então, os gestores, eles precisam estar atentos, né? Os gestores precisam estar atentos justamente pela questão, né, das normas regulamentadoras, né? Porque depois ele tem que prestar contas, né? Tem que prestar contas. Então, nós vamos falar lá da Lei 8.666, que regulamenta essas compras, essas licitações. Então, essa Lei 8.666 é a Lei das Licitações e Contratos Administrativos. Então, qualquer compra que eu for fazer na administração pública, né, precisa estar de acordo, né, regulada por essa lei. Então, para mim atingir a eficácia dos processos logísticos, eu preciso entender dessa lei também, né? Nós vamos estar falando isso um pouco mais para frente também. E aí a gente começa a falar dessas atividades de planejamento da logística. Elas são divididas em duas, né? As atividades primárias e as atividades secundárias, né? Alguns autores eles colocam como as atividades primárias as atividades críticas, né? E
as secundárias, as atividades de apoio, né? Então, vamos ver por que são essas atividades de apoio. Então, as atividades primárias, elas são consideradas primárias porque elas constituem a maior parcela dos custos, né? Então, é como se a gente falasse o seguinte: qualquer problema que tiver nessas atividades pode trazer um custo maior para a empresa. Então, a gente tem que tomar cuidado. Por isso que elas são críticas, né? Elas vão trazer um custo maior. Então, são os transportes, a atividade crítica, né, a manutenção de estoque e o processamento de pedidos. Então, essas três atividades, elas são consideradas atividades primárias, né? Tem a maior parcela de custos, então a gente tem que tomar cuidado com essas atividades. O transporte, né? O transporte, dentro do processo logístico, dentro das atividades logísticas, é a atividade mais importante, né? Porque ela absorve, em média, de 1 a 2 terços dos custos logísticos. Por isso que ela é a mais importante. Então, o maior custo logístico, né, é o transporte. Então, ela se refere-se aí a é, há vários métodos para se movimentar produtos, né? Entre eles aí a seleção de modais, consolidação de frete, determinação, programação de veículos, né? Então a prefeitura ela tem que ter um controle de frota dos veículos dela, tem que programar os veículos para sair. Os veículos não saem de qualquer jeito, né? Então porque ela tem que prestar conta, né? E dentro da empresa também é assim. Dentro da empresa privada, o que que vai acontecer? Você tem que prestar conta, você tem que ter uma gestão de frota, todos os veículos, né? Todos os veículos, né? Da empresas, eles têm que ser monitorados, eles têm que saber qual que é o custo mensal dele, qual que é o custo de transportar o gerente, qual que é o custo de transportar colaborador, e a mesma coisa na questão pública, né? O transporte na questão pública de alunos, desculpa. Então, nós precisamos, né, conhecer bem o transporte, já que ele representa o maior custo, né? Então, a gente tem que tem a manutenção de veículos, tem tudo, nós precisamos estar atento a isso, né? Vamos ao exemplo de uma distribuição de merenda escolar, por exemplo, a gente pegando aí na administração pública, né? Podemos imaginar o transporte como um meio pelo qual aí todos os produtos chegam à escola, geralmente de caminhão ou um veículo menor, né? De outro modo, se a prefeitura tivesse uma cozinha central, né? Imagina que ela tivesse uma cozinha central que distribuísse a merenda já preparada para todas as escolas do município. Ela deveria ter, então, uma frota para fazer. Então, olha aí. Então, é isso que a gente fala. Quando você faz um planejamento logístico, você vai ver onde tem um menor custo, né? Porque talvez, por exemplo, pessoal, dentro do município, pode ser que ele faça uma estrutura que seja mais fácil de sair distribuindo a merenda do que colocar na própria escola. Mas talvez se foi para a ponta do lápis, e aí, nos cálculos, no planejamento logístico, viu-se que para atender melhor a demanda dos alunos, ter uma comida melhor, mais quentinha e tudo, né? Optou-se aí por colocar as cozinheiras na escola e já entregar o produto para fazer. Então, é o menos risco. Então, no planejamento logístico tem que ser levado em consideração, e nós falamos sobre isso lá na logística, né, no vídeo anterior, que a logística ela entrega o produto certo, na hora certa, na qualidade certa, ao menor custo possível. Então, isso aí faz parte do planejamento logístico, é uma atividade de planejamento logístico, né? A outra atividade primária aí, a gerência de estoque, né? Ela precisa aí atingir um grau de razoável disponibilidade de produto. Então, é necessário manter estoque, né? É necessário manter estoque. Esse estoque ele vai agir como amortecedor entre oferta e demanda, né? Ou seja, pessoal, se eu for pegar uma empresa privada, por exemplo, né, se eu for pegar um supermercado, por que um supermercado ele mantém estoque? Porque ele não sabe, na realidade, o que o cliente vai lá amanhã, o que o cliente vai comprar, qual a quantidade que ele vai comprar. Então, se ele soubesse, ele não precisaria, ele já
manteria o estoque que fosse de acordo com o cliente, né? Mas ele não sabe qual cliente vai lá amanhã. A gente não sabe quantos clientes vão lá amanhã, né? Então, por isso que tem esse amortecedor aí. E é importante saber, dentro desse amortecedor aí, que os estoques eles não podem ser em excesso, porque ele vai gerar um custo alto, e ele não pode também ser aquém, para não deixar faltar a mercadoria, né? Então, nós temos que tomar cuidado com isso. Então, o transporte, ele agrega valor de lugar ao produto, né? O estoque agrega valor de tempo, porque o cliente chegou e aí se tem já o produto para entrega, né? E lembra que eu falei no vídeo anterior, nós comentamos sobre esse conflito que tem entre a logística e o marketing, né? O marketing, ele quer que tenha muita mercadoria, porque aí o cliente pediu, ele entrega. Mas a logística, ela não pode sair comprando, né, qualquer quantidade, grande quantidade, porque ela vai ter um custo alto. Então, é interessante ter essa discussão, mas aí cabe ao gestor, né, ao diretor da empresa, o gestor da empresa, saber amenizar esse conflito aí, justamente para ter uma melhor rentabilidade, um menor custo também, né? Então, a administração de estoque envolve manter seus níveis tão baixos quanto possível. Pessoal, quando ele fala manter seus níveis tão baixos quanto possível, é você não ter excesso de estoque. E você não pode ter aquém, não pode estar faltando mercadoria também. Então, se eu for pegar numa rede privada, por exemplo, empresa, se faltar mercadoria, o cliente vai para o concorrente. Se eu for voltar ao exemplo da escola lá, da merenda, se faltar produto lá, matéria-prima, os alunos ficam sem o lanche. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. Por isso que ela é uma atividade primária, né? Então, a gente tem aí que desenvolver políticas de estocagem. Aí, dentro dessas políticas de estocagem, a gente vai ver que tem muitas políticas que a gente pode trabalhar com o estoque máximo, com o estoque mínimo, né? Nós podemos trabalhar. Tem ferramentas que vai ajudar o gestor logístico justamente a gerenciar os seus estoques, né? Então, previsão de vendas a curto prazo, variedade dos produtos nos pontos de estocagem, né? E na atividade de administração de estoque ou simplesmente estoque, são estabelecidas essas políticas de estocagem. Olha aí, que eu acabei de falar com vocês, né? Então, eu preciso definir a quantidade de produto que vai permanecer no estoque, o tamanho dos armazéns, aonde vai ser esses armazéns, se vão ser vários, se vai ser só um, se eu vou alugar, se eu vou comprar, tudo isso. E aqui eu coloquei também, não, considerando o exemplo da merenda, significa estabelecer quanto será o estoque formado de arroz, pão, suco, legumes, manteiga, café, etc. E aí eu ainda completo. Repare que esse estoque ocupa espaço, e às vezes é um espaço caro, né? Um freezer, por exemplo. Então, às vezes, depende as empresas, né? Elas dependem, às vezes, de maquinário. Um supermercado, por exemplo, ele depende lá de uma empilhadeira, de uma paleteira para ficar transportando, né? No caso aqui da merenda, né? Como vai se comprar carne, legumes, precisa ter um freezer para que os produtos não percam, né? Aí tem ainda tomar cuidado, porque são produtos, né, perecíveis aí, a questão do prazo de validade, se o produto também não for colocado em lugar adequado, ele vai perder também, né? Então, olha aí a importância disso, né? Fluxo de informações e processamento de pedidos, né? Muito importante também, é uma atividade primária. Então, para as empresas privadas, o custo de processamento de pedido, né, tende a ser pequeno quando comparado aos custos de transporte e manutenção. Ele é menor. Então, mas ele é de grande importância também, de um fato ser um elemento crítico em termos de tempo necessário para levar bens e serviços ao cliente. Então, não posso, né, e quanto mais rápido a informação do pedido, né, chegar, mais rápido será a entrega. Então, não adianta, às vezes a gente brinca com isso, né? Porque não adianta nada você falar que o seu transporte entrega em 24 horas, mas o processamento de pedido, às vezes, demora 3 dias. Às vezes o pessoal esquece de passar os pedidos. Então, eu tenho que tomar cuidado. Então, precisa ter uma interface boa entre os pedidos e o setor de compra e o estoque, né? Média de transmissão, principalmente se for de uma região para outra,
e regras sobre os pedidos, né? Na administração pública, né, o início dessa atividade ela pode ser considerada aí por ocasião do levantamento das necessidades organizacionais. Pessoal, o que eu tenho que tomar cuidado? Porque na administração pública, eu não posso ir lá e comprando de qualquer forma, eu não posso ir lá e ter estoque de qualquer forma, né? Então a gente tem que pensar muito que depende de uma liberação orçamentária no início do ano. Então eu preciso fazer uma questão orçamentária bem feita, uma gestão de estoque bem feita, porque senão vai faltar produto. Imagina nas escolas municipais, imagina num posto de saúde, como é que vai ser num posto de saúde? O meu gerenciamento de estoque, porque lá no posto, né, eu tenho os medicamentos que são mais baratos e os medicamentos são de alto valor. Como é que eu vou fazer? Então, não é simplesmente, né, o responsável pelo almoxarifado lá do posto de saúde, ele emite um pedido de compra. Não funciona assim. Não funciona. Ele tem que primeiro, né, ele tem que primeiro aí fazer a solicitação do pedido justamente com a questão da liberação orçamentária. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso aí, tá bom? E olha aí, o pedido é realizado para fornecimento através de requisição ou tabela de provisão, tá vendo? Da instrução normativa, então tem que tomar cuidado. Então, a definição do quanto comprar já deve ter sido realizada na ocasião do processo de previsão do orçamento, olha aí. Então, tem que tomar muito cuidado, tá bom? Na administração pública, sim. E aí eu venho para as atividades de apoio, né? Que são as atividades secundárias. Então, são as atividades que dão apoio às atividades primárias, né? Armazenagem, manuseio dos materiais, as compras, olha aí, as compras, né? Elas dão apoio às atividades primárias, né? Então, é o que eu falei com vocês, eu manter a gestão de estoque, né? Para me manter a gestão de estoque, eu dependo das compras. E dentro da administração privada, faltou a mercadoria, eu posso comprar diretamente do fornecedor. Se o meu fornecedor não tiver, eu posso pegar para outro. Mas na administração pública, se faltou, tem que ter um novo processo licitatório. Então, tem que tomar cuidado, né? Se faltou, a gente vai ter que ver como é que vai entrar no orçamento. Então, a gente tem que saber como funcionam as instruções normativas. Então, quem vai trabalhar no processamento logístico dentro da administração pública tem que saber essas instruções aí para saber. Embalagem protetora, que é o transporte, né? Então, tem mercadorias aí que elas têm duas embalagens: a embalagem de produto e a embalagem para transportar, que é aquela caixa, né? E ter também é muito importante essa manutenção das informações. As atividades de apoio aí de armazenagem, né? Determinação do espaço, layout é importante, né? O layout de estoque. Eu não posso armazenar o produto de qualquer maneira. Quando você vai, por exemplo, em um supermercado, por exemplo, você vê que lá tem um layout, né? Que vai facilitar a vida do cliente, né? Mas nós temos que tomar cuidado na administração pública, por exemplo, né? Imagina numa escola onde você compra produtos, né? Você compra produtos alimentares aí e tem uns produtos também de limpeza. Esses produtos não podem estar juntos, eu não posso colocar junto, né? Não posso. Aí eu tenho que tomar cuidado nesse layout para mim desenhar onde vai ficar os produtos perecíveis, né? Onde vai ficar os produtos que não são perecíveis, e eu tenho que tomar cuidado. Configuração, aí eu entro no manuseio dos materiais, né? Os equipamentos necessários. Então, quando é equipamentos é, produtos em grande quantidade aí, como é que eles vão ser transportados, nessas políticas de substituição, né? Nós temos que tomar muito cuidado. Pessoal, o planejamento logístico é muito importante. Um exemplo claro disso, tem hora que vocês estão viajando, você vê o que é planejamento logístico, e na estrada aí saem uns carrinhos pequenos com a bandeirinha informando que vem um caminhão mais largos na estrada. Então, olha aí, eu preciso saber, né, como é que eu vou fazer esse planejamento, até pela questão que a lei exige que seja daquela forma, né? Então, as compras aí, a seleção de fornecedores, programação das compras, as quantidades, eu preciso sempre estar alerta a isso aí. Entra em embalagem protetora também, eu falei, as embalagens de manutenção, de manipulação, né? Cooperação com a produção, né?
e operações, né? Especificar quantidades agregadas, sequência, programação de suprimentos, isso é importante. Eu preciso saber da minha produção, o gestor logístico, ele precisa saber como é que é a produção dele. Ele tem que saber como é que é a produção. Manutenção de informações, né? Coleta, armazenagem, manipulação das informações. Então, quanto melhor a informação, melhor vai ser a tomada de decisão para o gestor logístico, né? Então, tem que tomar cuidado. E a informação ela é crucial para o desempenho das funções logísticas, né? Em qualquer organização, porque ela vai disponibilizar os dados para o gestor agrupá-lo e analisá-lo a fim de tomar a melhor decisão para a organização, né? Então, eu tenho que tomar muito cuidado. A informação ela é ainda mais importante porque ela permite que a gerência e o gestor, né, ele tome decisões, né, sobre um amplo escopo aí que abrange interações das funções e interações entre outras instituições, né? Então, eu tenho que tomar cuidado por causa da influência do ambiente externo, né, à organização. Como o econômico, político, sociocultural, tecnológico, fisiográfico, ecológico, entre outros, né? Então, tem que tomar muito cuidado em relação às atividades logísticas. Então, dentro da administração pública, eu tenho que tomar esse cuidado, né? De seguir as instruções normativas, as normas regulamentadoras, né? Dentro da administração privada, em alguns casos, eu vou ter que seguir, né? Eu não posso transportar um produto de qualquer maneira. Eu preciso ter aí o apoio, né? E aí eu preciso dessa integração, né? Essa integração das funções logísticas ela é muito importante. Na questão pública, o gestor público ele deve se valer de informações, né? Além daquelas sobre os objetivos de análise dos fatores ambientais, né? Então é o que eu falei, ele precisa estar integrado aí com, por exemplo, os hospitais, com as empresas. Como é que vai ser a coleta do resíduo tóxico, por exemplo? Como é que vai ser o transporte desse resíduo? Para onde que vai? Então, eu tenho uma logística reversa nisso aí, que nós falamos disso sobre o vídeo passado. Então, eu preciso dessa integração, né, de todos os fatores com as funções primárias da logística, né, e com as funções secundárias também, que vão dar esse apoio, né? Ou seja, o resultado ele será aí o estabelecimento do nível de serviço desejado. Ou seja, para mim atingir essa eficácia, essa integração das funções logísticas vai ser fundamental para aí atingir o objetivo da organização, tá bom? Então, a necessidade de informação sobre essas áreas vai agregar valor às atividades administrativas organizacionais, o que vai permitir aí uma melhor coordenação entre o desenvolvimento do negócio público, né? E aí se configura nessa engrenagem logística, porque as atividades ela tem que funcionar como uma engrenagem. Se não funcionar, eu não vou conseguir atingir essa eficácia, né, que está relacionada aos resultados, eu não vou conseguir atingir. E aí eu não vou ter, né, no caso da administração pública, eu não vou ter o nível de serviço desejado para a sociedade, que é meu público-alvo, né? Ok, pessoal? Então, essa necessidade de ter essa integração de todas as funções logísticas, de todas as atividades de planejamento é fundamental. A integração da logística do setor público, além de essencial para reduzir custos, está vendo? Vai proporcionar maior qualidade dos serviços, maior capacidade de satisfação das necessidades, mais capacidade de inovação, maior velocidade de resposta do Estado, além de otimizar estoques, né? Então, alguns exemplos aí que a gente pode trazer dessa integração ocorre com o compartilhamento de rede de correios, por exemplo, para entrega de livros didáticos, olha aí, medicamentos e outros materiais. Então, a gente vê que a gente precisa dessa integração, e nós falamos no vídeo anterior sobre essa cadeia de suprimentos, né? Então, é importante que as informações elas possam ir e voltar para cada canal de distribuição, tá bom? Então, pessoal, deixo aqui para vocês, né? Um pouco, espero ter agregado conhecimento para vocês. Se sintam à vontade aí para tirar quaisquer dúvidas que a gente possa
ajudar vocês a sanar, né? Não esqueçam aí, não esqueçam de ir nos fóruns, né? Não esqueçam de ir nos fóruns e estejam à vontade aí para perguntas, né? Os tutores vão estar à disposição de vocês. Abraços e até a próxima.